Já parou para pensar como a tecnologia pode, de fato, economizar bilhões de reais em gastos públicos? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa revolução digital que está transformando o jeito que o Estado compra as coisas. Vamos começar com um número que, olha, chama a atenção: 36,5%. Esse é o pedaço do orçamento de um município brasileiro que pode ir só para compras. Pensa bem, é mais de um terço de todo o dinheiro público municipal indo para bens e serviços. É uma fatia gigantesca do bolo. E claro, com tanto dinheiro na mesa, a pergunta é inevitável. Como é que a gente garante que essa grana toda está sendo bem gasta? Otimizar cada centavo não é só uma boa prática, é uma obrigação, né? Ok, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender primeiro o problema, a crise, depois a gente conhece a solução, vê as etapas para colocar em prática, os resultados que são, sério, impressionantes, e no final a gente fala da fórmula para o sucesso. Bom, todo governo, em qualquer lugar do mundo, enfrenta o mesmo desafio. Os orçamentos são apertados, mas a população quer, com toda a razão, mais e melhores serviços. É a famosa crise do fazer mais com menos. E os métodos antigos de compra, nossa, com aquelas pilhas de papel, processos super lentos, eles são um convite à ineficiência e à falta de transparência. E o custo disso, em escala mundial, é uma coisa astronômica. Essas perdas podem chegar a trilhões de dólares. Mas é exatamente aqui que a tecnologia entra em cena, sabe? Para oferecer as ferramentas certas para virar esse jogo. A grande solução é o que a gente chama de governo eletrônico, ou GE. O conceito, na verdade, é bem simples. É usar a tecnologia para deixar os serviços públicos acessíveis e eficientes para todo mundo, não importa onde a pessoa esteja ou a hora que ela precise. E o mais interessante sobre o governo eletrônico é que ele se apoia em 4 pilares. Não é só sobre ter um site bonito, é sobre ter foco no cidadão, otimizar os processos lá dentro, como as compras, fazer os diferentes órgãos do governo conversarem entre si e, claro, gerenciar de forma inteligente todo o conhecimento que é gerado. Mas atenção, modernizar não é só colocar um portal de compras online e pronto. É preciso uma mudança de mentalidade mesmo, uma visão que enxergue muito além do simples ato de comprar. A grande virada de chave é essa aqui. É sair de uma visão focada só na licitação, naquele processo específico, para uma visão que enxerga a cadeia de suprimentos inteira. É pensar de um jeito estratégico, desde o momento em que se percebe que algo precisa ser comprado, até a gestão dos estoques e dos contratos lá na ponta. Só que essa transformação, ela não acontece do dia para a noite. Ela segue um caminho bem claro de evolução, tanto da tecnologia quanto da gestão, passando por diferentes estágios de maturidade. Essa evolução funciona quase como uma escada. No começo, o governo nem está online. Depois, ele começa a publicar algumas informações. Aí, permite baixar documentos, interagir com formulários, até chegar nos degraus mais altos. A transformação, com processos 100% digitais, e a personalização, onde o sistema se torna inteligente e até proativo. E como é que está essa foto no Brasil? Uma pesquisa com os maiores órgãos públicos do país mostrou um dado incrível. Só 4% chegaram na fase de transformação digital. Isso quer dizer o quê? Que 96% tem um potencial enorme de melhoria pela frente. Ok, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas e na prática? Qual o impacto real no bolso do contribuinte? Bom, preparem-se, porque os resultados são impressionantes. No Amazonas, por exemplo, a modernização, mesmo que parcial, já gerou uma economia média de 30% nos preços. Isso deu mais de 200 milhões de reais em um ano. E não para por aí, não. Em Pernambuco, a economia média foi de 32,1% ao longo de 4 anos. Já na Paraíba, o resultado foi ainda melhor. Uma redução de quase 38% nos preços. É muita coisa. E quando a gente olha para o nível federal, a escala é outra. A otimização das compras gerou uma economia de 3,6 bilhões de reais em um único ano. Agora, se preparem para um paradoxo interessante. Apesar dessa economia bilionária, o custo de cada processo de compra, na verdade, aumentou. Ué, como assim? É que o novo sistema é muito mais completo. Ele adiciona etapas de gestão inteligente, como um banco de preços, um controle de fornecedores, coisas que antes nem existiam. É um investimento que gera uma economia muito, mas muito maior no final das contas. Para alcançar esses resultados, não basta só comprar a tecnologia. É preciso construir uma base estratégica bem sólida por trás de tudo. Então, qual é a receita do bolo? A fórmula do sucesso combina 3 coisas. Primeiro, a tecnologia certa.
sistemas que se conversam e ferramentas como assinatura digital. Segundo, gestão estratégica de verdade, com metas claras e um bom equilíbrio entre o que é centralizado e o que é descentralizado. E o mais importante de tudo, pessoas. A capacitação contínua dos servidores é a peça-chave que faz essa engrenagem toda girar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se o caminho já é conhecido e os benefícios são bilionários, o que é que ainda impede o setor público de ser 100% digital, eficiente e transparente para todos nós?